Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela Martin. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos. Eu casei. Eu sou advogada no Brasil e eu estou aplicando para empregos de paralegal, tá? Então, eu estou tentando achar um emprego nesse momento que seja relacionado à área legal aqui nos Estados Unidos. E para isso, 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo com vocês explicando como que você pode fazer uma cover letter utilizando o ChatGPT. Cover letter nada mais é do que uma carta de apresentação para a sua aplicação de emprego. E eu fiz isso fazendo o ChatGPT porque ajuda muito a corrigir a peça que você já tinha escrita ou a fazer uma peça baseada na aplicação de emprego que você quer fazer. Engraçado que o exemplo de emprego, de vaga que eu coloquei naquele vídeo, eu consegui uma entrevista. Então, muito bom, porque realmente funcionou, tá? A carta, cover letter, que eu fiz baseado com a ajuda do ChatGPT, eu consegui uma entrevista de emprego. Então, agora a gente vai treinar com o ChatGPT algumas perguntas para essa entrevista baseada nessa vaga de emprego. Vou mostrar para vocês como que faz para poder utilizar o ChatGPT para poder ser o seu entrevistador e te mostrar quais respostas você tem que dar para essa entrevista, para essa pergunta específica, tá? Então vamos lá. Transactional Support Professional. Essa é a vaga que eu apliquei, que eu consegui a entrevista, e eu vou fazer a entrevista essa semana. Eu preciso treinar, tenho que ter algumas perguntas assim na ponta da língua para poder saber como que responder da melhor forma profissional, né? Então, eu copiei essa vaga aqui, ó, Transactional Support Professional. Copiei, Ctrl C, e daí eu fui lá no ChatGPT. No ChatGPT, eu coloquei assim: Help me practice for the interview I have for this. E daí eu colei a descrição da vaga. E daí eu coloquei aqui: faça uma lista de perguntas e de respostas. Make a list of questions and answers based on this job application. E daí ela me colocou aqui, ó: Tell me about yourself and your background. Então, me conte sobre você e o seu passado, qual que é o seu histórico de empregos. E daí ela me deu, baseado no meu resume, que eu já tinha colocado lá naquele... Antes, quando a gente fez o vídeo da cover letter, eu já tinha colocado o meu resume aqui, que é o meu currículo, né? Então, o ChatGPT já sabe quem eu sou. E ele fez baseado em mim. Então, ele fez respostas específicas para a minha pessoa, tá bom? Então eu diria assim, se você não fez a cover letter junto com o ChatGPT, coloca assim, olha, eu tenho uma entrevista amanhã para essa descrição de emprego, cola a descrição de emprego. Esse é o meu currículo, cola o currículo inteiro. Você pode fazer uma lista de 20 perguntas e respectivas respostas para a entrevista que eu farei para essa vaga. E daí, faça, né? Nem precisa fazer, você pode, não precisa. Faça uma lista de respostas de perguntas e de respostas para essa descrição de vaga. E daí ele vai te dar, entendeu? E com base na língua que você colocar, ele vai te responder naquela língua. Porque eu mandei o comando em inglês, ele me deu em inglês. Então, olha que legal. Why are you interested in this position? Eu estou particularmente atraído nessa posição por causa da variedade de responsabilidades, de skills, de interesses. E daí ele fala muitas coisas específicas, assim, sabe? É muito legal as respostas, assim, curtas e objetivas. Porque a gente não quer ficar falando muito na entrevista de emprego, né? E curtas, objetivas, com palavras específicas. Então, é muito legal isso aqui, ó. Por exemplo, how do you manage multiple priorities and deadlines? Como que você lida com múltiplas prioridades e prazos, né? Então, eu priorizo as tarefas que eu preciso fazer baseadas em urgência e importância. Claro, porque tem o quadrão da urgência e da importância, né? Então, urgente, é muito urgente e é muito importante, então você tem que fazer primeiro. É urgente, mas não é importante nesse momento? Não faz agora. É importante, mas não é urgente? Não é importante, não é urgente. E é assim que a gente faz a lista, né? Muito legal, o ChatGPT o ChatGPT já me disse isso, né? Achei muito interessante. E daí, ó, eu, por exemplo, eu vou falar, se ela me perguntar nesse aqui,
Eu vou falar que eu uso muito a inteligência artificial para poder organizar o meu dia a dia, os meus calendários, né? Eu utilizo aplicativos, além de utilizar urgência e importância, eu utilizo a inteligência artificial para ver realmente o que é urgente e importante para mim e no meu calendário, né? Ó, give an example of a time when you had to solve a problem at work. E daí, olha que legal. E daí ele criou um problema do nada, tá? E realmente é um problema que eu resolvi, tá? Eu nem... Porque a gente não pensa, né? Só que você tem que ter em mente algumas situações específicas que aconteceram com você nos seus outros trabalhos, que você utilizou as suas skills, entendeu? Então, essa aqui é uma skill que mostra problem solving. É um exemplo de problem solving em um dos trabalhos que eu fiz. Olha aqui. What do you consider your greatest strength? My answer. My greatest strength is my ability to remain calm and organized. Eu não consigo ver porque o celular tá aqui. Under pressure. This was particularly evident during my time at Walt Disney World when I had to manage high volumes of customer interactions and ensure satisfaction in a fast-paced environment. Então, olha as palavras. Ensure satisfaction, fast-paced environment, customer interactions, high volumes, manage, evident, particularly. Então são palavras específicas. Eu lembro que quando a gente fez a nossa entrevista da Disney, a primeira entrevista, graças a Deus, eu pude fazer online. Então, quando eu fui fazer a entrevista, eu tinha um post-it no meu computador com palavras específicas que eu sabia que eram maravilhosas para quando a gente estava fazendo a entrevista da Disney, né? Que eu já tinha pesquisado e tal. Enfim, é a mesma coisa aqui. Você tem que ter em mente, quando vai fazer uma entrevista, que é importante, entendeu? Que você tem que se destacar, palavras específicas, ainda mais em inglês, né, gente? Eu vou fazer a entrevista em inglês. What is your greatest weakness and how are you working to improve it? Olha, a minha greatest weakness é dificuldade de priorizar. De priorizar. Então, e dizer não. Porque eu adoro ajudar as pessoas, daí eu falo muito sim. Mas depois eu me vejo com muito trabalho e eu não consigo me organizar. Então, essa dificuldade de não dizer não, gente, overcommitment. Dificuldade de não dizer não. É a mesma coisa que overcommitment. Olha a palavra. Palavra grande, importante, legal, sabe? Bom, enfim. How do you handle confidential information? Aí ele me dá o que, ó. E é muito legal ainda que quando ele já sabe o meu background, já sabe o meu passado de trabalho. Então, se a pessoa fizer isso aqui, essa pergunta, how do you handle confidential information? Você pode falar, eu faço tal coisa e um exemplo de quando você fez aquela coisa, quando que você realizou aquela skill, né? Why do you want to work at Quarry Hub? Where do you see yourself in 5 years? Additional tips. E daí ele fala ainda algumas coisas adicionais, né? Ai, enfim, olha aqui. E daí eu falei, give me more questions and answers options. Que eu queria mais, né? Can you describe a time when you had to work as a part of a team to accomplish a goal? E daí, during my time at Action Coach, I worked a part as a team to launch a new series of online courses. Isso realmente é verdade. Então, how do you ensure... E eu nem precisei escrever, gente, já estava aqui. Ele me deu assim, em segundos, essas respostas. How do you ensure accuracy and attention to detail in your work? I have developed a systematic approach to ensure accuracy in my work. This includes double-checking all documents for errors, using checklists to verify that all require... E, gente, cores, tá? Eu uso muito cores. Então, enfim. Describe a situation where you had to handle a difficult client. How do you manage? Então, a difficult client. What strategies do you... Ele cria uma situação, entendeu? What strategy... Cria uma situação e como que eu resolvi aquela situação. Isso que é muito legal. Quando você fala, é o storytelling da resposta. Começa explicando como que você fez, descreve uma situação que você utilizou e como que você resolveu, né? Tem que dar o ponto final. Porque uma história tem que ter começo, meio e fim. What strategies do you use to stay organized and manage your time effectively? Ele me dá a resposta. How do you handle stress and pressure? Why should we hire you for this position? Daí ele fala, né? Olha que legal.
My background in law, combined with my experience in client relations and administrative support, makes me a strong candidate for this role. I'm highly organized, detail-oriented, and possess excellent communication skills. My ability to work collaboratively, essa palavra é muito difícil, with both support professionals and attorneys aligns perfectly with requirements, blá 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 blá. Muito legal, gente, muito bom. Tell me about a time when you had to learn something new quickly. How did you handle it? Então, como que você resolve as coisas rapidamente? Então, ele dá a pergunta, dá a resposta baseado em você. Muito legal, gente. Muito legal. Olha, ele me deu mais 10 perguntas e respostas. 15, né? 15. Ele me deu mais 15. Então, você tem aqui 25 perguntas e respostas, né? Deixa eu ir devagar, às vezes vocês querem ler, né? Você pode só fazer isso para você mesmo. Can you give an example on how you contributed to improving a process? What motivates you in your work? Describe a challenging project. How do you ensure effective communication? What do you do? What do you hope to achieve in this role? Enfim. Agora eu tenho que estudar essas respostas aqui, ter na ponta da língua e fazer a entrevista. Oi, gente! Então, hoje é sexta-feira, tá? Na terça-feira eu fiz a minha entrevista. Eu me preparei para a entrevista utilizando as perguntas e as respostas que eu tinha feito a lista ali do ChatGPT. Coloquei a descrição da vaga, coloquei o que eu precisava e o ChatGPT me fez perguntas e respostas baseadas naquela descrição de vaga e junto com o meu currículo e a minha cover letter, né? Então é o seguinte, como foi a entrevista? Muitas das perguntas que o ChatGPT tinha me colocado, eles perguntaram. A entrevista foi para eu ser uma Transactional Support Professional. Então é basicamente uma junção entre administrativo, financeiro e jurídico, tá? O que eu achei muito legal, porque eu tenho essa experiência em todas as áreas. Porque eu fui muito do financeiro na GAT, do marketing, do administrativo na GAT e do administrativo na Action Coach do marketing também. E as coisas jurídicas, claro, fiz a faculdade de Direito, eu estudei, né, e fiz os estágios na advocacia e no TRT. Bom, que seja, aí eu achei interessante para aquela vaga especificamente, porque é muito para análise financeira, análise de transações financeiras dos clientes e entre a advocacia também, e para fazer correspondência legal. Então, bem baseado na minha experiência, eu acho que daria certo, tá? Tem uma grande chance de dar certo. Além de que eu me senti muito preparada para a entrevista, eu estava confiante nas minhas respostas e eu estava me sentindo bem. Então eu estava relaxada, né? Porque você pode esperar para uma entrevista que você quer muito ser contratado. E foi a pessoa do RH, e 2 advogados, que seriam os advogados que eu iria auxiliar nesta vaga, né? Por isso que eles estavam presentes. Praticamente todas as perguntas que o ChatGPT tinha me dado, ela perguntou, tá? Que eu tinha uma lista de 25. Então, ela fez umas 6 perguntas, assim, 7 perguntas por aí. A primeira foi claramente qual que é o seu histórico, né? Então, ela queria saber, conte um pouco sobre você. Ela pediu para mim o que eu sabia sobre advocacia. Então, no dia anterior, eu tinha estudado não só as perguntas do ChatGPT, eu fui no site da advocacia e eu fui no Facebook da advocacia e eu entrei no perfil, tá? E eu fui entrando no perfil das pessoas que eram marcadas no Facebook, eu analisei esses perfis e eu também analisei os perfis dos profissionais que eram contratados dentro do site da advocacia. Então, lá tem o Quem Somos, né? E cada um tinha um currículo. Eu analisei o currículo de todos. Então, eu vi que aquela advocacia, eles tinham muitas pessoas da área, tá? Muitos profissionais aqui da área. E não tinha advocacia de imigração, que eu achei interessante, tá? Achei interessante deles não terem isso. E considerando a grande leva de imigrantes que tem vindo para os Estados Unidos, né? Então tá faltando, mas eles tinham de tudo. Então cada profissional era um pouco especializado nisso. Eu comentei que eu sabia disso e tal, que tinha muita colaboração entre as áreas de cada profissional que foi contratado.
E também ela me perguntou o que eu queria nos próximos 5 anos. Eu comentei que eu queria ser advogada aqui nos Estados Unidos e seria muito legal se eu fosse contratada aqui. Então, imagina assim, pô, você ensinar uma pessoa para a cultura da sua empresa e aprender muito com relação a isso, né? Mas outra coisa, e eles riram e tal, foi legal, foi um quebra-gelo. Tava confiante nesse sentido, assim, muitas palavras grandes que eu tinha utilizado, que eu tinha estudado pelas respostas do ChatGPT, me ajudaram, me deixaram mais preparada nesse sentido. Uma pergunta que ela fez que não estava no ChatGPT, mas foi parecida, assim, ela me pediu, assim, o que seria alguma coisa que se você fizesse nessa função, você não gostaria? E daí eu disse que eu não queria conversar muito com as pessoas, então, porque eu sou mais de fazer tarefas repetitivas, tarefas de análise, tarefas de fazer e menos de conversar, tá? Não que eu não tenha a capacidade de me expressar claramente com alguém e me comunicar bem com as pessoas. Claro, isso é uma coisa que a gente pode adquirir ao longo do tempo, mas não é uma coisa que me deixa feliz em fazer, tá? Eu não gostaria de fazer uma tarefa que eu precisaria estar falando com pessoas o dia inteiro. Comunicação virtual, no entanto, é uma coisa que me deixa tranquilo, entendeu? Me deixa super tranquilo, né? Comunicação por e-mail, se tiver que ficar respondendo e-mail o dia inteiro, pra mim tá tudo certo, contanto que eu não tenha que conversar com as pessoas, entendeu? Me deixa no meu canto, me deixa fazer meu trabalho, que eu vou fazer muito bem feito. E é isso. Tá bom? Eu sou desse jeito, eu gosto dos detalhes, sabe? Dos detalhes do visual, que aquela coisa. E organização, adoro organizar. Daí eu comentei isso, eu fui falando. Uma coisa que o advogado, que estava naquela reunião, então era um advogado e uma advogada, ele me perguntou como que era a diferença entre ser advogado aqui nos Estados Unidos e ser no Brasil. E daí eu comentei como que funcionava. Eu sei que mais ou menos para você ser advogado aqui nos Estados Unidos você tem que fazer um bacharelado e depois você tem que fazer um mestrado em Direito, que é os 5 anos do Law School aqui nos Estados Unidos. Então imagina, você tem que estudar pelo menos uns 7 anos, né? E ainda tem alguns estados que exigem que você faça um doutorado em Direito para poder ser advogado. Graças a Deus aqui não precisa, só precisa estudar mais 5 anos, né? Aquela coisa. Enfim. Daí eu comentei pra eles que eu queria ser advogada, aquela coisa toda. Aí eu também expliquei que uma das minhas funções no estágio que eu fiz tinha muito relação com essa função que eu fiz agora, que eu precisava fazer coisas financeiras, né? Transações financeiras. Então, não sei, gente. Tem uma chance? Tem uma chance, mas assim, nunca se sabe. Eles tinham mais pessoas para entrevistar, eu perguntei um feedback no final da entrevista. Eu perguntei, ela disse que tinha mais pessoas, então, e que daria a resposta para mim, sim ou não, no final da semana que vem. Estamos no aguardo. E se for para ser, vai ser, se não for para ser, não vai ser, tá tudo certo, entendeu? Tô de boa. Eu continuo aplicando para vagas, porque eu sei que uma hora eu vou encontrar uma que me sirva e esteja de acordo com as coisas que eu quero pra mim, eu sei que Deus vai guiar, entendeu? Eu confio nele, ele me guia e tá tudo bem, entendeu? Eu sou bem amparada aqui nos Estados Unidos, eu tenho muito amor em todos os lados, me rodeando e muitas bênçãos nessa nova vida minha, tá bom? O ChatGPT realmente me ajudou, eu queria colocar esse feedback aqui depois da entrevista, porque eu acho que dá uma concretizada, né? A inteligência artificial é o futuro. Aos poucos, colocando na nossa rotina, nos nossos hábitos e sabendo que a gente pode contar com a inteligência artificial e sabendo que a inteligência artificial não vai te substituir. Ela vai te ajudar. A gente vai evoluindo como ser humano na sociedade. Tá bom? Um beijo. Perguntas? Me falem, por favor, se inscrevam, curtam o vídeo, me ajudem nesse sentido. A gente tá começando esse canal e tentando manter uma consistência por aqui. Tá bom? Um beijo, boa semana.